Boa noite, pessoal. Acredito que já está transmitindo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Um minutinho. Boa noite a todos. Deixa eu conferir aqui. Olá, boa noite. Está certinho? Foi. Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Eu sou a Érica, faço parte do time de marketing. É um enorme prazer estar aqui com vocês nesse evento tão especial. Hoje vamos explorar juntos como a inteligência artificial está transformando os negócios, otimizando os processos, criando soluções inovadoras. E para falar sobre o tema, né, eu tenho o prazer de apresentar o nosso head de IA, Fábio Pinheiro. Deixa eu chamar ele aqui com a gente. Olá. Prazer, Fábio. Lembrando, pessoal, que todas as nossas perguntas serão respondidas pelo próprio Fábio aqui nos comentários amanhã. E como eu sei que o Fábio, que é expert no assunto de IA, tem muito para falar hoje, eu vou deixar aqui com ele, seguir na apresentação, sigo aqui no chat, qualquer dúvida podem colocar aqui que serão respondidas. Boa noite, vamos lá, Fábio. Maravilha, obrigado, Érica. Bom, prazer falar com vocês aqui um pouquinho sobre inteligência artificial, né? Quais são as expectativas, né, de vocês em relação a esse... Não é uma capacitação, tá? Mas aqui a minha ideia é que a gente fale um pouco de transformação, tá? Vai muito além de a gente aprender um pouco sobre alguns conceitos de inteligência artificial, algumas aplicações, e tentar entender o quanto ela pode, né, de fato, transformar nossos negócios e as nossas carreiras também, tá? Então, por exemplo, aqui, a gente tem aqui, vamos falar aqui de um guia prático, tá? De como a IA ela pode ajudar em alguns setores da economia a poder melhorar, aumentar a produtividade, trazer retorno financeiro para as empresas, tá? A gente também vai compartilhar aqui alguns insights relacionados à transformação digital, tá? Ao longo aí desses 27 mil horas, 13 anos de aprendizado de inteligência artificial, a gente vai compartilhar aí com cada um de vocês. Tudo bem? Então, bom, passando aqui, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem que entender que isso ainda é considerado, né, uma ferramenta, um conceito que tem algo muito intrínseco ligado à inovação. Quando a gente fala de inovação, a gente pensa em risco tecnológico, né? Poxa, será que essa experimentação vai trazer resultado para o meu negócio? Será que eu vou perder tempo investindo em algo diferente, né? Você sair do status quo é muito complicado, né? Então, quando a gente fala de desafio da inovação, vou trazer aqui um pouquinho o caso aqui da Kodak, né? A Kodak, não sei se a maioria de vocês aí conhecem, dependendo da geração Z, talvez não tenha vivido um pouco dessa era, né, de registros fotográficos por meio de filmes, né? A Kodak, ela é uma empresa que ela dominava o mercado americano, o mercado mundial. E ela foi uma das primeiras, foi a primeira empresa que inventou a câmera digital. Apesar dela inventar a câmera digital, ela não acreditou muito nessa solução que ela tinha construído, que ela tinha criado, né? E ela decidiu investir na operação tradicional ali, né, do seu negócio, e isso trouxe problemas para ela, né? Então, qual que é o risco da inovação, né? A gente tem aqui empresas que não inovam, ela corre um risco de se tornar obsoleta. A gente já sabe que ela faliu, né? Então a gente já tem um spoiler aqui do temporal aqui, né? A gente já sabe que ela faliu, né? E quando a gente olha o caso da Kodak, né, dessa experiência aí de fracasso, né, um case de fracasso, não um case de sucesso, é um case de fracasso. É isso que vocês querem, né? É isso que você, no seu negócio, na posição que você tem, é isso que você busca? Então, a gente tem que refletir um pouco sobre esses pontos, tá? E aqui eu estou trazendo aqui alguns números, tá? A Kodak, olha que interessante, ela tinha mais de 80% do market share americano, tá? Na área de fotografia, tá?
ela tinha um faturamento ali na ordem de 15 bilhões, tá? Tinha um faturamento de 16 bilhões até que no ano de 1996, dados reais, tá? Dados direto da companhia. Em 97, teve uma queda sutil no faturamento aí para 14,36 bilhões de dólares, tá? E em 2021, ela já teve uma queda drástica no faturamento, para 1,15 bilhões. E por aí permaneceu até 2023, até depois perder total espaço no mercado, né? Vou voltar aqui no slide. Em 2010, o market share dela chegou a 7%. Então, a gente fala aí de uma empresa que dominava o mercado, que ela investiu, de fato, em P&D. Olha que interessante, ela investiu em pesquisa e desenvolvimento. Tanto é que ela criou a câmera digital, mas depois ela não conseguiu mudar a cultura da organização para trabalhar uma nova linha de produção de câmeras digitais, de microchips, de memória, algo que era diferente da linha de produção que eles tinham, né, com filmes, né? Então, assim, isso exigia trabalhar com P&D não é garantia, tá? Não, investir em P&D não é garantia que você é uma empresa inovadora, tá? Se você cria algo, né, uma pesquisa e desenvolvimento, algo que traga inovação, mas você não implementa isso, né? E aí, o que adianta, né? O que adianta você criar algo disruptivo e não implementar isso na sua organização? Então, é isso que aconteceu com a Kodak, né? Olha que legal esse gráfico aqui. Esse daqui é o desempenho dos preços das ações da Kodak versus as ações da Meta. Olha que interessante. A partir do momento que teve uma queda ali, né, do preço das ações, isso é reflexo da falência, né? A Meta, ela foi ganhando muito espaço, né? Por quê? A Kodak, ela não acreditou que o consumidor ele ia mudar o perfil de consumo, o hábito dele, a preferência dele, né? Aí você vem ali, né, com câmeras digitais, pessoas usando Orkut, Facebook, né? Depois do Instagram, ninguém queria revelar uma fotografia de um jeito tradicional, você queria algo rápido, né? Registrar e já subir isso em uma plataforma, né? Uma rede social. Então, é bem interessante nessa correlação entre o preço da ação, da queda, né, da Kodak, que trabalhava no registro fotográfico tradicional ali, né, e o Facebook ali, que usava matéria-prima, né, fotos digitais, né. Então, isso daqui é um ponto bem curioso que eu trouxe aqui para vocês, tá? Aqui para o próximo slide. Então, a gente tem aqui outros casos de fracasso, né? Por exemplo, aqui a Nokia, né? A Nokia, ela foi pioneira em telefonia móvel, ela não acompanhou a transição dos smartphones e perdeu o mercado, né? Em 2013, ela vendeu toda a divisão de celulares para a Microsoft. Então, ela desapareceu do mapa. Tá? BlackBerry, também, na área de telefonia móvel, ela não se adaptou às tendências de telas sensíveis, né? Touch, né? E muito menos também a esse ecossistema de aplicativos, né, de Play Store, ela não tinha nada disso. Ela achou que isso não era relevante, né, para o mercado, para o perfil de cliente dela. Então, ela também acabou perdendo relevância, deixou o mercado de smartphone aí em 2016, também desapareceu do mapa. A Blockbuster, esse é bem interessante, né, porque ela foi líder também aí mundial no aluguel de vídeos ali, filmes, né? Só que ela subestimou aí o potencial de streaming. E ela teve a oportunidade de comprar a Netflix no ano 2000. Olha que interessante. Ela teve a oportunidade e tinha bala na agulha, tinha dinheiro para comprar a Netflix e optou por não fazer uma oferta de compra. Então, e ela acabou insistindo nesse modelo tradicional, né, de locação física de filmes e faliu em 2010, tá bom? E por último ali a gente tem o Yahoo, né, que também ele era tão conhecido quanto o Google em 2005, na verdade ele era maior até, né? Ele tinha um faturamento ali em torno ali de 125 bilhões de dólares. É muito dinheiro, muito dinheiro. É mais de meio trilhão de reais de faturamento, tá? Em 10 anos, o Yahoo conseguiu perder 96% do seu valor de mercado. E ela foi vendida por 4,8 bilhões para Verizon. Depois desse período aí de falência. Então, assim, a gente tem aqui alguns casos de empresas
que quando elas apareceram, elas eram inovadoras. A Kodak, ela criou, cara, toda a indústria de fotografia. E aí? Ela foi inovadora no início, mas ela não permaneceu. Então, você construir algo inovador depois parar no tempo é um risco muito grande, tá? Para o teu negócio. Isso vale também para a nossa posição, tá? Quem trabalha com tecnologia, né? Ou não, tá? Você precisa sempre se atualizar. Aí que a gente começa a vir aqui com a questão da inovação e transformação digital, né? Quando a gente fala de inovação, a gente precisa aqui refletir, né? Quem que eu sou? Quais são as minhas responsabilidades na companhia? Quais são as minhas atribuições? Cara, eu tenho paciência para fazer uma experimentação? Você tem paciência para testar algo diferente? Não tem? Deixa eu passar aqui, eu acho que no slide não foi. Voltando aqui. Tá. Você tem paciência para esse processo de experimentação? Quais são as causas que te impedem de experimentar? Qual que é o medo? Tá? Você tem uma cultura resistente à mudança? Cara, quais são as causas que criam essa barreira cultural, né, para ti? Eu tenho apetite a risco? Não tenho? Tá? Quais são as causas que justificam o meu medo de arriscar? Né? Queria até fazer uma brincadeira agora com vocês, né? Queria que vocês comentassem aqui no chat, aqui nos comentários, o que te bloqueia hoje para tentar algo diferente, inovar no seu setor, na sua empresa, com a atribuição que você tem, com o cargo que você tem. O que é? Recurso, equipe, falta de equipe, questão cultural? Bom, não sei, cada um tem uma realidade diferente, né? Eu queria fazer essa provocação aqui para vocês também participarem aí nos comentários, para a gente entender aí qual que é essa causa ofensora, né? Tá bom? Bom, enquanto vocês digitam, eu vou partir aqui para um próximo slide. Esse aqui é um vídeo bem legal, tá? O Eli, ele trouxe ali uma visão ali do John Hagel, que todo processo de transformação, ele seja digital ou não, ele é um processo político. Tá? Tem muita gente que é da área de tecnologia, TI, né? Fala, cara, o que tem a ver, cara, política, né, com tecnologia, né? Cara, tem tudo, né? Se você é uma empresa que tem, por exemplo, empresas da área financeira, tem uma base tecnológica vital para a sobrevivência do negócio, para a operação do negócio, né? Então, a tecnologia está enraizada em tudo. E quando você conecta a tecnologia com o negócio, você precisa ser um formador de alianças. Você precisa falar a língua do negócio. Você não precisa falar jargões do seu mundo que ninguém entenda. Você tem que ter essa capacidade política de explicar as coisas, de trazer, construir aliados, né? Então, nesse vídeo, ele vai falar muito sobre essa questão, né? De como você traz aliados, CPFs, né? Do seu lado para mudar uma realidade, ou usar IA, usar dados, usar qualquer tipo de tecnologia, blockchain, seja ela qual for que vai trazer um impacto para a empresa, como você constrói, né? Essa aliança? E como você lida com as pessoas opostas, as pessoas que são questionadoras, que lidam ali, cara, não quer sair do status quo, que tem as suas vaidades, seus egos, os medos também. Então, eu vou dar um play aqui, é bem legal isso, esse vídeo. Tive um professor fantástico chamado John Hagel, e ele dizia assim, gente, todo o processo de transformação, seja ele de cultura, seja ele digital, ele é um processo político. E aí ele dava 3 dicas. Primeira dica, você não vai fazer nada sozinho, então tu tem que ter aliados nessa mudança. Então tu tem que ir trazendo mais CPFs. Segunda dica, tem um monte de pessoas que não querem essa mudança dentro da organização. Mexe no status quo, mexe no ego, nas vaidades, no modelo como eu sempre fiz. E esse grupo, no início, é sempre maior do que o primeiro. Aí vem a dica 3, que era a mais importante dele. Então, se você está iniciando esse processo de transformação e ele é político e seu grupo é menor, não briga com o grupo 2, porque o grupo 2, na verdade, eu dei um nome para isso, é o sistema imunológico da tua organização. Ele é que nos mantém vivos. Então, o sistema imunológico não é uma coisa ruim, vocês concordam? Claro que não. Se nós não tivéssemos nosso sistema imunológico, a gente talvez não estaria aqui conversando hoje. Sim. Agora, ele foi treinado que
todo aquele anticorpo que é não reconhecido pelo sistema imunológico, porque não tem histórico dele, é uma ameaça. Então, o que nós fazemos num processo de transformação de cultura? A gente treina o sistema imunológico da organização para ver, por exemplo, uma startup não como uma ameaça, e sim como uma oportunidade. Bem interessante, né? Esse exemplo que ele trouxe ali de comparar as pessoas que não são favoráveis à mudança como anticorpos, né? De um sistema, né? Do corpo humano, né? Cara, alguém precisa ter também, ser um questionador, né? Você tem uma ideia disruptiva, vamos falar aqui, e você quer apresentar para os seus líderes, né? Para a liderança, para o board executivo da empresa. Mas você não provou, não demonstrou as evidências do risco tecnológico que essa inovação ela vai trazer. É um mundo assim de incerteza para o executivo. Ele não vai investir na sua ideia. Não porque ele está levando para o lado pessoal, que ele é contra você, nada disso, cara. O gestor, o executivo, ele lida com problemas todos os dias. A empresa está pegando fogo. Ele precisa pensar no curto prazo, e principalmente no longo e médio prazo, e ele não quer problema. E você tem que levar uma solução para o executivo. Como que você leva uma solução? Você tem que, no mínimo, fazer uma identificação de problemas no seu negócio, tá? Cara, se eu resolver esse problema, qual que é o impacto financeiro que isso vai trazer? Tem uma estimativa de aumentar, sei lá, 40% a produtividade, tá? Mas baseado em quê? No seu achismo? Baseado no seu achismo? Ou baseado em um experimento, uma prova de conceito que você implementou no negócio? E você tem resultados, tá? E você, a partir desses resultados, aí sim você consegue chegar no executivo e falar, olha, eu tenho um caminho aqui diferente, inovador, vai exigir uma mudança na empresa, e os resultados obtidos foram esses, e a extrapolação desses resultados, se for implementada em larga escala, a companhia poderia resolver um problema, sei lá, de atendimento ao cliente, ou de atraso na área logística. Tá? Eu fiz um post, depois eu vou compartilhar com vocês no LinkedIn, vocês podem olhar meu perfil depois, que fala exatamente isso, tá? De uso de IA, por exemplo, na área logística, né? Qual que é a maior reclamação ali no Reclame Aqui? Além de atendimento ao cliente, uma das maiores, pós-venda principalmente, uma das maiores reclamações é o atraso na entrega de produtos, tá? Cara, isso é um problema crônico. Você olha ali diversas empresas, muitas delas que trabalham com bens de consumo, né? Tem esse tipo de reclamação de atraso, né? Eu tive uma reunião com uma das lideranças do Reclame Aqui, e isso é muito comum. Cara, o que você faz com essa informação rica? O que você faz com dados externos aí, de pessoas reclamando do teu negócio, e elas detalham, né? Como que aconteceu o atraso na entrega, cita nome de protocolo, cita tudo. Tem tudo na tua mão para você pegar esses dados, fazer uma análise aí de SWOT, fraquezas, não vou nem falar de oportunidades e fortalezas, né? Porque ali o foco é resolver problema. A gente vai falar de fraqueza e ameaça. Tem fraquezas e ameaças ali que são escancaradas, são públicas, informação pública. Você pega essas fraquezas e ameaças e aplica uma matriz de SWOT. Bom, estou falando aqui com lideranças, por exemplo, quem é coordenador, gerente, diretor, a análise SWOT é comum. A analista também usa isso em alguns perfis, tá? Cara, uma análise SWOT. Quais são as fraquezas? Aí você aplica uma matriz de risco. Qual que é o nível do meu problema? Ele é tolerável? Esse problema é tolerável? Não é um problema tolerável. Ele é um problema crítico. Então, você vai separar ali vários problemas pequenos, relacionados, por exemplo, à logística, atraso na entrega de produtos, e você vai pegar ali problemas mais complicados de resolver, que impactam muito o negócio, tá gritando, tá pegando fogo. Dali você vem com uma análise de Ishikawa, que a gente chama de análise de causa e efeito. Atacar os efeitos não vai resolver a causa raiz. Então, você tem um problema, você tem que mapear quais são as causas raízes daquele problema. Beleza. Tenho a causa raiz mapeada. E agora, o que eu faço? Faço um plano de ação, crio uma prova de conceito,
um projeto pequeno, uma experimentação, e com esses dados que você tem, você consegue depois, aplicando tecnologia, dados, inteligência artificial, para fazer, sei lá, a previsão de OTIF, né, de causa raiz, de uma falha de um processo de entrega logística, você começa ali a usar algumas técnicas de previsão, tá, desses problemas, do que vai acontecer. E você traz essa prova de conceito que você construiu, tá, e você tem que ter o apoio do seu time de tecnologia, ou de uma empresa startup, ou, cara, de uma consultoria de dados, e alguém vai te ajudar a fazer essa prova de conceito, ou você mesmo com o seu time, se você já tem um time de tecnologia, dados e IA, aí é muito mais fácil. Aí você apresenta os resultados disso e pede ali recursos ali para os investidores, né, para os executivos, para um projeto maior. Então, ali você tem ali um nível de maturidade tecnológica que a gente chama, né, de TRL, cara. Isso é um conceito que foi criado pela NASA em 1970, lá com a Apollo 13, e muitas empresas usam isso de forma massiva no mundo inteiro. Se você não conhece, é bom conhecer, tá? Porque é muito, muito conhecido esse termo e muitas pessoas que trabalham com inovação usam isso. Mas se você não conhece, é um ponto crítico para você ir lá e buscar e conhecer essa tecnologia, essa metodologia. Então, quando a gente fala de bate-papo para poder pedir investimentos para executivos, você tem que começar a falar na linguagem ali a partir do nível de maturidade tecnológica TRL3, tá? Que é quando você provou uma hipótese que ela funciona. Érica, eu vi que tem um comentário aqui. Se você quiser jogar aqui, a gente já fala logo para não esfriar aqui o assunto. Não tem? Beleza, vamos seguir aqui. Maravilha. Então, beleza. Então, ali você conseguiu ali ter dados, fatos e evidências de que faz sentido aquela sua ideia, que a princípio era vaga, que agora não, ela é um pouco mais robusta, tá? E ali, a partir daí, você consegue justificar, né, investimentos, conseguir apoio com outras áreas da empresa. Quando a gente fala de transformação digital, igual ali o sistema imunológico, é isso, é você não vir com uma ideia vaga e querer colocar a goela abaixo em diversas áreas dentro da empresa. Não é assim que funciona, né? Eu gostei muito desse vídeo, porque quem é da área de tecnologia acha que funciona assim, né? Eu já pensei assim também, mas não é assim. Você tem que entender como funciona o negócio, a operação, e como você suaviza, né, toda essa transformação digital, né? A pessoa tem que entender que aquilo vai vir para melhorar o processo dela, tá? Vamos passar aqui o slide, vamos para o próximo. Quando a gente fala ali de maturidade tecnológica, né, tem esse índice que é bem interessante, né? A PwC, ela criou um índice que chama Índice de Transformação Digital no Brasil. Basicamente, ele é um retrato da maturidade das organizações, tá? Na jornada para incorporar tecnologia digital e criar diferencial competitivo para o negócio. Então, é basicamente isso. É um índice que ela mostra quem usa a tecnologia para gerar valor para o negócio, resultado financeiro. Ponto. Tecnologia não é para só ter um efeito bonito aqui, pirotécnico, não. Tem que girar ponteiro e trazer dinheiro para cá, para dentro do caixa, né? Então, aí esse índice ele é bem interessante porque ele varia de 1 a 6, tá? Quando é baixo nível de maturidade de transformação digital é 1 e 6 é a nota máxima. Olha que interessante. No Brasil, em 2023, quando foi criado esse índice, foi feita toda essa medição, a nota era 3,3. E por mais que tenha esse boom aí da inteligência artificial, principalmente a IA generativa, né, ChatGPT, mais de 60% dos colaboradores das empresas já usam o ChatGPT. Ah, mas na minha empresa não é autorizado. O pessoal usa. Eu espero que não use com dados internos, tá? Mas é uma transformação. A maioria usa. Isso é uma pesquisa recente, da Forbes, inclusive. E olha que interessante. Apesar de 23 ter esse boom, né, 24 não teve um crescimento tão grande na transformação digital, nesse índice nas empresas brasileiras. Subiu só de 3,3 para 3,7.
Então, quando a gente olha esses números, vê que ainda existe um caminho muito grande para se percorrer no Brasil, nas organizações, desse problema cultural, a barreira cultural que ainda existe, né, para poder usar dados, usar inteligência artificial, usar outras também, blockchain, outros tipos de inovação para poder acelerar o negócio, né? Ainda há essa resistência, tá, dentro da organização. E quando a gente olha aqui, poxa, dado essa tendência de crescimento tão sutil, será que em 25 também vai ter um crescimento pequeno? Ou vai ter um disparo aí, tá? Porque 24 o pessoal ainda não sabia como lidar com IA generativa, agora já tem muitas empresas já testando. Como que vai ser esse retrato em 2025, né? Esse aqui é um ponto bem curioso. Tá? Então, olhando aqui, passando aqui para o próximo slide, quando a gente olha esse índice de maturidade de transformação digital, do ponto de vista de estratégia, a gente tem aqui itens que foram bem avaliados e pior avaliados, tá? Teve um crescimento bacana, tá? De 23 para 24, agora em relação à estratégia, de um crescimento aí de 3,7 para 4,1. O item aqui com maior impacto essa aqui é uma pergunta que o CEO responde, tá? Qual que é a importância da estratégia da transformação digital na sua organização? Essa é uma pergunta que é feita nessa pesquisa e eles avaliam, tá? A maioria ali tá com uma nota 4,8, né? Tá muito acima da média, né? Uma nota máxima é 6. Então, isso é um ponto forte, né? Eles avaliam que sim, que é importante realizar a transformação digital. Mas ali, o que teve uma nota ruim? Tá? A estratégia de transformação digital, ela tem um plano de meta estabelecido e a adoção desses métodos ágeis para a sua execução, a nota já é menor. Ou seja, as empresas não sabem como criar estratégias para viabilizar esse plano. Eles sabem que é importante, mas não sabem como fazer. Eles não sabem como fazer, simplesmente isso, né? Então, isso é um ponto bem interessante, tá? Que essa notícia, esse índice, né, ele traz aqui para a gente. Em relação à governança, teve um salto bacana de 2,9 para 3,9. E aqui uma nota ruim, né? A organização, ela avalia constantemente o nível de maturidade para a transformação digital. Essa é uma nota ruim. A avaliação, a organização, ela não tem esse tipo de análise dentro das áreas, das BUs, de cada setor dentro da companhia. Então, tem muita oportunidade ali para que uma área de inovação ou transformação digital, ela venha a existir para ter essa responsabilidade, né, para poder facilitar o processo de transformação digital, tá bom? E aqui a gente fala aqui de fronteira tecnológica, tem várias dimensões, né? Fronteira tecnológica é outra dimensão, e também teve uma melhora aqui, né? Quem usa aqui criptomoedas, NFTs, processos digitais, teve praticamente, está estagnado, tá? Por exemplo, aqui, nota ruim. A organização tem práticas para o desenvolvimento de novos modelos de negócio totalmente digital? Nota ruim. Poxa, eu estou antenado para um modelo totalmente digital. Vamos falar aqui do e-commerce. A gente sabe que o e-commerce, principalmente os marketplaces chineses, eles representam uma ameaça para o varejo brasileiro. Só que quando a gente olha o tamanho do mercado do varejo nacional, a gente fala que o e-commerce ali, né, são dados oficiais, que ele tem ali uma média ali de faturamento de 200 bilhões, o mercado de e-commerce no Brasil. Mas quando você olha o varejo físico, olha o número, varejo físico, ele tem mais de 1 trilhão de receita. Cara, tem um espaço muito grande no varejo físico para você usar inteligência artificial. Por exemplo, isso é dado público, Magazine Luiza, o Magalu. Eles têm utilizado muito uma ferramenta de IA, de sistema de recomendação para o varejo físico. Como, Fábio? Pelo perfil, né, do cliente que entra na loja, né, o vendedor ele aborda ali, pergunta o nome, você consegue saber o histórico de compra dele e ter ali uma recomendação de produtos que ele poderia comprar. Então, ali tem um IA, uma inteligência artificial, que ela é um sistema de apoio à tomada de decisão para a força de vendas, que é o vendedor, tá? Uma equipe de vendas, que vai ajudar ele a persuadir o cliente a realizar uma compra.
Então, não necessariamente é o cliente que está acessando um tablet, um celular, e está comprando dentro da loja física. Não, não é assim, né? É uma ferramenta que ajuda o time operacional, o time comercial, mas o cliente nem sabe que isso está acontecendo. Tá? Então, tem espaço. A Magazine Luiza ela foi muito sagaz, né, em realizar esse tipo de investimento. Né? Então, por exemplo, aqui tem espaço para o varejo físico. Tá? Vamos falar aqui de clientes digitais. Teve também uma estagnação entre 23 e 24, né, nesse índice. Notas ruins aqui, ó. Na sua organização, existem projetos de gamificação para captura e tratamento de dados de clientes, né? Uma nota ruim. Não sei vocês, agora que a Black Friday, né, tá rolando aí, eu fiz uma compra no AliExpress, me chamou muita atenção ali, eu não tenho o hábito de comprar no AliExpress, eu compro mais na Amazon e no Mercado Livre. Mas ali os preços estavam bem interessantes e não tinha um produto no Brasil. Tem um sisteminha lá que ele gera cupons de desconto para ti quando você faz um joguinho lá. Você participa de um joguinho lá, tem um processo de gamificação, você cumpre alguns objetivos dentro daquele jogo, você vai ganhando cupom de desconto. Eu achei bem interessante. Eu não testei ainda, porque ainda estou tentando entender melhor esse mercado. Eu não sou a persona para esse tipo de comércio, mas para os jovens que estão muito dentro desse mercado aí de games, é bacana, você captura esse perfil de cliente, né? Então, por exemplo, aqui, no Brasil, as empresas não têm explorado isso, a gamificação. Mas um e-commerce gringo, ele já tem isso implementado, tá? Para gerar benefícios. Como eu faço isso no meu negócio? Se você já tem um programa de benefícios, está mais fácil de criar isso. Você já tem um programa de benefício. As companhias aéreas poderiam fazer isso também, né? Que elas têm um programa ali de milhas. Você pode usar de alguma forma a gamificação para poder estimular o consumo, não de todos os clientes da sua base, não é todo mundo que gosta disso, mas tem uma segmentação de um cliente que tem esse perfil. Tá? Então, você consegue aumentar ali o LTV, que é o Lifetime Value, né? O quanto ele deixa de dinheiro dentro da empresa, estimulando esse tipo de consumo por meio da gamificação. Então, esse é um perfil para clientes digitais, não é para qualquer cliente, tá? Então, você consegue aumentar aqui o faturamento usando isso. Então, por exemplo, aqui, agora quando a gente fala aqui de pessoas e cultura, também teve uma variação pequena, tá? De 3,4 para 3,6. E uma das causas ofensoras aqui, tá? Nota ruim. A transformação digital, ela faz parte das políticas de gestão de pessoas e valores da organização? Agora eu te pergunto, se você ganha uma participação nos lucros, PLR ou PPR, na tua meta individual ou da sua gerência coletiva, tem algo relacionado à transformação digital? Se tem, já é um indício que faz parte da política de gestão de pessoas dentro da empresa, porque ela entendeu que a transformação digital, além de prioridade para estratégica dentro da companhia, né, para os executivos, ela pode ser desmembrada até o nível do colaborador e cada um ter a sua meta. Tá? Isso é interessante, tá? É uma forma também de implementar, de fazer esse desmembramento de objetivos estratégicos e ter ali metas individuais, como participação nos lucros, né? Ou ter no próprio PDI, o Plano de Desenvolvimento Individual da sua equipe, tá? Você também consegue usar esses elementos aí administrativos, burocráticos, para poder criar esse tipo de KPIs, tá? Dentro da companhia, tá bom? E agora a gente fala aqui de infraestrutura. Também, isso é bem interessante, tem uma piora, né? De 3,7 para 3,6. E qual foi a causa ofensora aqui, tá? Na sua organização, existem equipes dedicadas ao desenho da jornada do cliente? Entendimento ali adequado da user experience, parte de interfaces, tá? Aqui a nota não foi tão alta. Agora, estratégia e tecnologia. Também teve uma estagnação. Mas entre a maior nota e a pior, teve uma variação pequena aqui. Na sua organização,
Existe a preocupação para o desenvolvimento de roadmaps e cenários alternativos ao core tradicional, ao core business da empresa? Ou seja, é o caso da Kodak. Tá? Ela está preocupada em construir novos negócios? Existe uma área dentro da sua empresa de novos negócios? Exatamente isso. Não é só uma área de P&D. Por exemplo, a Kodak, ela poderia ter aplicado ali, além de ter a área de P&D, eles inventaram a câmera digital, mas poderia ter uma área de novos negócios. E como que eu faço para trazer essa nova invenção para se tornar um novo negócio na companhia? Tá? Uma spin-off, uma startup derivada dali. Aqui, por exemplo, a nota foi ruim. Tá? Do ponto de vista estratégico de tecnologia, as empresas ainda têm um pouco dessa dificuldade. Tá bom? Agora, falando de inteligência artificial. Quais são os itens aí que melhor representam o desempenho? Olha que legal o salto, né? 2,4 para 3,6, um dos maiores saltos. Então, quando a gente olha ali, cara, a transformação digital de 2023 para 2024 teve uma evolução pequena. Mas a transformação digital ela é composta de várias dimensões. A inteligência artificial é uma das dimensões. E ela teve um salto muito grande, de 2,4 para 3,6. Tá? Ó, o que contribuiu? Na sua organização, a adoção de treinamentos sobre inteligência artificial e busca de qualificação ali da sua equipe, ganhos de produtividade do seu time. É uma agenda prioritária? Tá? Isso eles consideraram que sim. Tem muito espaço para melhorar aqui, tá? Não é toda empresa que tem um time, um cientista de dados, um engenheiro de dados. Tem empresas que o core dela não é a tecnologia, mas acaba que a tecnologia ela não se torna um fim, mas um meio, né, para você alcançar um resultado de negócio. E tem gente que tem dificuldade, tem empresas que têm essa dificuldade, de como que eu vou criar uma área dentro, uma área nova, né? Quais são as skills que eu preciso dentro da companhia? Ah, eu preciso de um cientista de dados, ele vai fazer milagre? Cara, não vai. Eu preciso ter um arquiteto, eu preciso ter uma infraestrutura para poder o cientista de dados poder trabalhar nela, fazer análise, analisar dados, gerar insights para negócio. Eu preciso ter algum lugar, alguma tecnologia, alguma infraestrutura, algum ambiente para isso. Então, além do cientista de dados, eu preciso ter um arquiteto. Ah, mas esses dados vão vir de onde? De quais sistemas? Do sistema comercial, do RP da empresa, de dados de sensores de equipamentos de máquinas. De onde vai vir isso? De dados de RH, de colaborador. Então, eu preciso da figura do engenheiro de dados, que ele vai fazer esse trabalho de extração de dados de diversas fontes, de transformação dessas informações e carga desses dados em um big data, numa outra infraestrutura que o cientista de dados vai conseguir analisar. Sem um ambiente, um big data, um ambiente, uma infraestrutura, e sem o dado, você não faz nada. Você não tem como contratar o cientista de dados. Né? O cientista ele é a última pessoa que vai chegar aqui, né, para poder gerar valor com essa informação. Então, assim, é um desafio para empresas que não têm esse tipo de costume, né, de ter esses profissionais, você ter que montar uma squad, uma área funcional. E tem outro ponto, nem sempre você consegue achar, por exemplo, se a sua empresa, ela trabalha num regime 100% aí presencial, e você mora não num grande centro, no interior do Brasil. Por exemplo, eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui não é fácil achar cientistas de dados, mas apesar dessa demanda muito alta, as universidades têm procurado ali desenvolver ali um conteúdo, criar novos cursos, né? A Universidade Federal aqui criou o curso de ciência de dados. Existem muitas empresas que estão trazendo profissionais de São Paulo, dos grandes centros, para cá, para construir uma nova área de tecnologia. Tem empresa de grande porte aqui. Então, assim, acaba que você tem que importar gente qualificada se você trabalha no regime presencial. No regime remoto é mais fácil, tá? Você ter esse tipo de operação. Mas no regime remoto, como que é a sua gestão? Tá? A sua empresa já trabalha no remoto, híbrido? Como que você vai lidar com isso? Tá? Tem um aspecto ali organizacional. Tá? Então, quando a gente fala aqui de treinamento, né,
de busca de qualificação, ganho de produtividade. Por exemplo, aqui, você tem que ter alguém na sua liderança, desse time de dados e IA, que entenda quais são as dores de negócio para poder gerar valor, tá? Por meio de dados, inteligência artificial para essas áreas. Eu não posso gerar uma solução de tecnologia que não se conecte com o negócio. Então, você tem que ter um tradutor, tá? Um PO, um gerente experiente que trabalha com isso, um tech lead, ou uma consultoria que faça essa interface para você, tá? Tem algumas formas, alguns meios aí para você conseguir traduzir o que negócio quer e o que tecnologia precisa desenvolver. Então, isso é bem importante, tá? Bom, então a gente vai lá, deixa eu só voltar aqui, o que é um ponto ruim aqui, né? Ó, na sua organização, o treinamento aí, hardware, com foco em projetos de IA é uma agenda prioritária? Não é. Tá? Isso daqui é um ponto crítico, tá? Deveria ser um ponto forte, tá, dentro da empresa. Projetos de IA não é uma agenda prioritária. Talvez você não consiga mostrar, de repente, e entender, né, fazer essa ideação, cara, quais são as áreas críticas do meu negócio? Fazer aquela análise SWOT. Começa de pontos muito críticos da empresa, onde perde dinheiro, onde o dinheiro está indo para o ralo. O que eu posso usar aqui de inteligência artificial para poder evitar aquele problema? Aí você começa a gerar impacto financeiro da tecnologia em relação ao resultado. Então, é a partir do momento que você tem esse tipo de metodologia de trabalho, né, focada em impacto para o negócio, de problemas críticos, você começa a mostrar a visibilidade que aquilo de fato funciona e acaba tornando uma agenda prioritária para a empresa. Não adianta eu pegar aqui um projeto que não faz sentido nenhum e desenvolver e aquilo não gerar valor para o negócio. Então, aí não vai ser uma agenda prioritária mesmo, né? Quem que está fazendo essa escolha de projeto hoje? Essa pessoa tem noção do impacto que isso vai gerar para o negócio? Essa pessoa, ela conversa, né, com o negócio? Ela vive num mundo apartado, um pesquisador que não tem interesse no negócio? Eu não quero fazer aqui, bom, acusações assim de forma alguma. Eu só estou tentando mostrar assim que você precisa ter uma preocupação, tá, com o impacto, enfim, né? Bom, decisões data-driven, isso é daqui um dos últimos, tá? Teve uma piora no índice, de 3,9 para 3,5. Isso daqui é um ponto bem preocupante, sabe? E a pior nota. Na sua organização, existe senso de urgência para a formação e contratação de novas competências digitais? Não tem. Por quê? Por que será que não tem? Na sua empresa, essas perguntas aqui que eu estou fazendo aqui, que eu estou lendo aqui a respeito dessa pesquisa e a nota, faz sentido para o teu negócio? Comenta aí. Isso faz sentido? Não, Fábio, no meu, cara, na minha área, eu trabalho na área financeira, minha nota é tudo alta, nossa empresa é totalmente disruptiva, eu trabalho numa fintech, num banco digital, tudo isso daqui a gente respira. Comenta aí. Agora, se você é do modelo mais tradicional, a gente chama aí de bootstrap, né? Uma empresa tradicional que não é tão disruptiva, imagino que a maioria das notas seriam bem baixas também. Bom, então aqui quando a gente fala aqui de resultados, né, dessa pesquisa, a gente tem ali a maior parte, né, 45% dos respondentes, tá? Eles têm um perfil ali seletivo, ou seja, eles fazem pequenos investimentos em transformação digital. E segundo, né, segunda maior fatia dessa pizza, né, que são os otimizadores, são esses perfis de quem faz a adoção da transformação digital, só que ela determina os principais investimentos, tá? O foco dela é resolver problemas, assim, otimização, o próprio nome já fala, né? É você usar o mínimo de recurso necessário para máximo impacto financeiro, máximo desempenho, tá? E o visionário, que é uma parcela bem pequena, 13,9% aí dos respondentes, tá? Que fazem investimentos aí em transformação digital,
olhando, pensando no futuro. Tá? Então, é uma parcela bem pequena. E quando a gente fala aí de segmentos da indústria que aplicam, que tem, qual que é a média, né, desse índice de transformação digital? Serviço financeiro, qual que é o pior segmento da indústria que tem a pior nota? A gente tem aqui, ó, pior nota, produção industrial, 2,9. E ela piorou. Ela tinha antes uma nota de 3,7, tá? Caiu aqui para 2,9. Ela é uma das piores notas ali, em conjunto aqui com a área de saúde também, que teve uma queda drástica na transformação digital. Isso aqui é um ponto bem interessante. O que está acontecendo que planos de saúde têm investido pouco em transformação digital? Qual que é a causa ofensora disso? O que está acontecendo? O que está acontecendo que a indústria não quer implementar a inteligência artificial? Aqui eu vou fazer um adendo aqui, um abre aspas, em relação à parte aqui, ó, segmento industrial. Eu participei recentemente, junto com o Romanini, né, nosso head comercial, do Mercopar. É a maior feira da área industrial da América Latina, com foco em inovação. E lá eu participei ali de uma palestra sobre gêmeos digitais. O que é o gêmeo digital? O gêmeo digital é uma representação digitalizada de um mundo físico, de um processo industrial. E um ponto bem interessante é que o investimento é bem alto, né? Você tem que sensoriar toda uma área da indústria, colocar sensor de presença, de grandezas físicas, temperatura, pressão, umidade, corrente elétrica, voltagem, vários tipos de grandezas. Você monitora e cria uma interface digital, como se fosse uma gamificação, né? Um joguinho, como se fosse, e você tem ali uma representação em tempo real do que está acontecendo na sua planta industrial, tá? Por exemplo, algo que falaram ali que me deixou bem curioso. Teve um analista industrial lá, um profissional chão de fábrica, que ele perguntou, cara, o que significa duas bolinhas e uma barra deitada no meio? Aquilo, assim, deixou a maioria chocado, né? Que é o símbolo de percentual, né? Ele não sabia. Você imagina, você criar uma representação, um investimento em tecnologia para digitalizar o mundo real, transformar aquilo no mundo digitalizado, né? E o operador não sabe nem, ele não entende KPIs, não entende percentual. Poxa, você fez um investimento tão pesado e você não tem pessoas que saibam interpretar. Aí eu fico assim pensando, qual foi o maior erro disso? Foi um problema de user experience, de repente, né? De UX. Faltou entender quem que é o público-alvo, queria consumir aquela solução digital? Sim, faltou. Ou, de repente, o UX não teve acesso à informação do nível de qualificação, conhecimento acadêmico, né? De nível de escolaridade desse público. Né? De repente, não foi dito para quem desenvolveu isso, né? Não, o pessoal sabe, tem conhecimento básico ali de matemática do ensino médio, a maioria formação ali, pelo menos ensino médio. Você aprende isso. Minha filha no ensino fundamental está aprendendo o que é percentual. Então, por quê? O que está acontecendo? Né? Onde que teve a falha? Né? É algo assim que chama muita atenção. Você jogar milhões e milhões no lixo, que teve esse problema aí, né? De quem é usuário dessa ferramenta, dessa solução digital. Então, eu sei que isso é um caso isolado, mas para mim faz muito sentido quando eu vejo essa piora no índice de transformação digital. Da área da saúde, eu fico sem respostas, esse daqui eu não faço ideia. Se você trabalha na área de saúde aqui, que está assistindo, faça seu comentário aqui, sua sugestão aqui, o que pode ter causado essa piora da transformação digital nesse segmento, tá bom? E os setores aqui, bom, com nota máxima, né? A gente tem aqui os serviços financeiros. Bancos financeiras sem tecnologia, ela não funciona. Não funciona. Não funciona. E o engraçado, né, que serviço financeiro, né, o índice de transformação digital é superior da área de tecnologia da informação, né?
porque ela é, cara, é extremamente vital, alta eficiência, dá para ter máxima margem de lucro. Então, os bancos, eles são, hoje, assim, exemplo de investimento pesado em transformação digital, né, no Brasil. Caiu um pouquinho, mas eles ainda permaneceram lá no topo. Vamos ver outro aqui. Energia, teve uma piora de 3,8 para 3,4. Quem é do setor elétrico aí, vamos falar aí, quem mora em São Paulo, em especial ali, que tem a Enel, né, que atende a Eletropaulo, que atende essa área, tem reclamado muito de falta de energia aí nos últimos, principalmente no último ano. Muita gente aí que teve que ir para um hotel que tinha energia para fazer reunião, para poder trabalhar, porque estava sem energia por mais de 24 horas. E antes não tinha esse tipo de problema. Eventos climáticos sempre aconteceram, e eventos climáticos, eles podem alimentar modelos de previsão de falhas de equipamentos, né, que o setor elétrico investe pesado em inteligência artificial há muito tempo. Né? O que aconteceu que eles têm diminuído esses investimentos? Eles poderiam prever, né, usando dados de estações meteorológicas, alimentar modelos preditivos que vão prever quando vai ter uma falha e já otimizar a equipe de campo, porque às vezes você prevê o que vai acontecer é uma coisa, você fazer, evitar que aconteça é outra coisa. Às vezes, evento climático você não tem o que evitar, mas você pode otimizar seu time de campo. Olha, dado esse evento, a tendência de piora climática e a condição de carregamento na rede elétrica, eu preciso ter mais pessoas, mais profissionais de manutenção, sei lá, na área de Barueri, né, Alphaville, ali na região, ou uma área mais comercial, mais próxima a hospitais. Eu consigo otimizar meu time de campo para poder atender esses momentos que são inevitáveis, que são situações climáticas catastróficas, né? Então, assim, cara, tem jogo, tem como resolver esse tipo de problema, né? E o setor elétrico ele tem piorado bastante. Vamos nessa. Então, quando a gente fala, então, de transformação, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu tenho um faturamento bom, pensa na Kodak, né? Mais de 80% de market share. Por que mexer em time que está ganhando? Por quê? Né? Por quê? Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso, tá? Cada um sabe da sua realidade, do quanto vocês têm de budget para investir em inovação e tecnologia, e também avaliar lá fora, né? Não olhar só para dentro de casa. Olha o mercado, o que está acontecendo. Está tendo uma mudança na transformação da sociedade em relação ao uso de IA. Por exemplo, o Instagram demorou ali 2 anos e meio, se não me engano, para ter 100 milhões de usuários. O ChatGPT, em 2 meses, alcançou essa marca. Ou seja, o que está acontecendo? Hoje, você vai num boteco, você escuta falar de IA. Você vai na igreja, você escuta falar de IA. Cara, na igreja. Né? Então, assim, todo lugar que você vai, você escuta falar de inteligência artificial. Então, isso, a gente vive um momento de transformação na sociedade em relação à tecnologia. Tá? Todo mundo está falando isso, né? Muita gente está usando isso. Tem gente que prefere, ao invés de usar um navegador, eu sou um desses, né? Que ao invés de usar um navegador lá e procurar algum site, eu pergunto para o chat GPT ou para o Gemini ou qualquer outra solução que tenha conexão à internet, de IA, para ele fazer uma busca inteligente para mim. Eu não quero usar uma palavra-chave. Eu quero usar uma palavra. Eu quero apresentar um objetivo que eu tenho um contexto e ele procurar fontes, tanto do Brasil quanto de outros países, que resolva aquela minha dúvida, né? Que traga uma solução para aquela minha dúvida. Então, é muito interessante, sabe? Você não depender jamais de buscadores tradicionais. E tem até uma pesquisa na Google, né, que diz que, se eu não me engano, até 2030 ou antes, vai reduzir em praticamente 20% do uso de buscadores. Então, quem faz tráfego pago aí, ó, pessoal de marketing. Ó, Érica, fica atenta. Pessoal de marketing, que investe muito em tráfego pago, vocês têm que pensar em um novo canal de comunicação, né? Que está surgindo, né? Que é as ferramentas cognitivas, generativas, né? E as pessoas vão fazer perguntas ali, né?
e você pode usar esse tipo de plataforma, né, para vender um produto, oferecer algo, né? Então, assim, tem jogo, tá? Para poder usar esse tipo de ferramenta de IA. Bom, bora lá. Áreas críticas que necessitam de mudanças, tá? Então, a gente, para implementar IA em áreas prioritárias, a gente já viu ali que tem um índice de transformação digital que diz que, principalmente para o uso da inteligência artificial, há dificuldades de definir uma agenda de prioridades. Quando você fala de dinheiro, né, perdido, é muito fácil você priorizar qualquer tipo de solução. Agora, se você tem ali uma área que não é tão prioritária, que não está perdendo muito dinheiro, para que você vai vir com uma solução de IA? A não ser que você vai ter um risco regulatório, algo muito maior. Não sei, não faz muito sentido. Minha dica é, você pega o dashboard, tá, com os principais indicadores da sua empresa, ou DRE, pega os piores KPIs da sua empresa, e vê lá, poxa, o que está acontecendo ali no indicador que perdeu o controle, saiu da meta? Por exemplo, você pode usar a inteligência artificial ali para poder entender quais são as causas ofensoras que impactaram naquele indicador ruim, por meio de análises estatísticas, usando machine learning. Aí você entende ali o que aconteceu no passado e acha as causas ofensoras. Então, aí, dessa causa ofensora, você consegue montar aquele a análise de causa raiz, né, o Ishikawa. Você já usou IA para achar a causa raiz de um problema. Por meio de inteligência artificial, você consegue achar ali as causas raízes, né? Poxa, encontrei uma causa raiz. Beleza, vou desenvolver um plano de ação. Resolveu. Nem tudo você vai resolver com IA para implementar um plano de ação. Mas para fazer um diagnóstico de um problema, é muito interessante usar a machine learning, inteligência artificial, tá? Para análise diagnóstica e análise descritiva, descrever o que aconteceu. Se olhar no retrovisor, né, olhar para os dados do passado e entender o que está acontecendo e o porquê aconteceu. Tá? E isso, a inteligência artificial te ajuda. Mas nem sempre o plano de ação vai ser um projeto de IA. Pode ser algo, eu preciso investir mais em contratação de time de vendas, se for para um varejo físico. Não é a IA que está aumentando, né? Mas a IA ajudou a a fazer uma análise diagnóstica, né? Agora, quando a gente fala ali, né, de identificação de problema, então a gente tem que ali ter um time multidisciplinar, não só a área de tecnologia, um time que junta tech com o negócio para discutir ali os problemas, né? É necessário fazer uma análise de risco. Lembra que eu falei lá sobre nível de maturidade tecnológica, TRL, né? Por exemplo, o CEO, ele não quer problema, ele quer solução. Então, eu não posso vir com uma ideia vaga para ele, para implementar. Eu identifiquei ali problemas, possíveis soluções, agora eu preciso fazer uma análise de risco. Como que eu faço uma análise de risco? No mínimo, eu tenho que fazer uma prova de conceito de um projeto, tá? Tem os resultados ali parciais e faço uma análise de risco. Olha, o risco tecnológico é muito grande, os resultados não foram esperados, a ideia não faz sentido, então nem apresento. Tá? Não priorize esse projeto. Tá? Então, é bem importante você usar esse tipo de metodologia para poder defender um projeto de A, se ele vai ser prioridade ou não dentro da empresa. Isso daqui é bem básico, né? Cara, identificar uma dor, analisar se ela faz sentido, a complexidade dela, se tem risco tecnológico ou não, e aquilo que tem o maior impacto para o negócio, o menor esforço, menor complexidade é a prioridade, ponto, né? Mas ainda assim, as pessoas têm dificuldade de fazer isso, tá? Beleza? Então, isso daqui, o Klarman, ele é uma referência na área da economia, tá? Para quem é CFO, CEO, executivo, geralmente conhece essa figura icônica aí, né, dos mundos do negócio, né? E que ele fala que o risco corrói o retorno. Cara, pode ser a melhor ideia que você tem de tecnologia. Melhor ideia, que aquilo vai mudar, que vai ter um impacto financeiro, que vai mudar o teu destino.
mas se tiver risco, se o risco tecnológico for maior, né, do que o retorno, não adianta investir. Que a IA generativa ela vai revolucionar o atendimento ao cliente de forma autônoma, não vou precisar mais contratar um time de vendas grande, eu posso cortar, né, trabalhadores da área comercial, porque a IA, o chatbot, vai fazer tudo sozinho. Cara, o risco tecnológico é muito grande. Uma companhia aérea lá dos Estados Unidos, ela gerou uma resposta errada para um passageiro lá, ele precisava remarcar um voo, porque a tia dele tinha falecido, e ele tinha um compromisso de trabalho, ele precisava remarcar, e o programa ali de remarcação era, se não me engano, de 45 dias, algo assim, e a IA alucinou, respondeu ali que poderia ser em torno de 90 dias. Aí o que aconteceu? A camarada reclamou, entrou com processo judicial, só que a justiça não falou para ele, eu vou te dar o dano moral e o dano material, vou te ressarcir. A empresa vai ter que te ressarcir. Não. Olha que interessante. A justiça falou, não, a partir de agora, todos os passageiros terão essa nova regra, com validade de 90 dias, por exemplo. Então, você tem noção que um erro de uma IA, ela pode gerar um risco, né? O risco tecnológico pode afetar o seu retorno, a lucratividade do teu negócio. A partir daquele momento, pronto, virou uma nova regra dentro da empresa que a justiça definiu, que a IA respondeu errado. Aí eu te falo, pô, Fábio, mas aí é só aumentar o preço das passagens. Aumenta, dobra, triplica, é contigo. E aí, alguém vai querer comprar a tua passagem? Você pode tentar, né? Isso, de alguma forma, vai afetar o seu retorno financeiro, tá? Sua margem de lucro. Tá? Então, como que a gente pode fazer para atenuar? Poxa, a IA, para atendimento ao cliente, ela ainda tem esses problemas de alucinação. O que está acontecendo? Será que, de repente, não é melhor, já que eu não tenho um time tão qualificado, tão técnico para poder resolver esse tipo de problema, por que não empoderar o time de atendimento com uma análise prévia de perguntas frequentes? Aí o time de atendimento avalia ali e ela determina o que faz sentido para enviar de resposta para o cliente final e o que não faz. Aí o que você acaba fazendo? Você acaba tendo uma fonte de conhecimento muito rica de informações que são alucinadas, né, que são mentirosas, que a IA gerou, que o humano identificou, e de informações que eram boas, que valeu a pena enviar para o cliente. Então, você cria uma base de conhecimento muito rica, a gente chama isso de aprendizado por reforço. A gente retroalimenta isso dentro dos modelos dos agentes de IA para cada vez mais melhorar essas respostas. Eu participei de um projeto recente, que a ideia era um cliente da área de material de construção, um grupo francês, ele tinha um problema. Ele precisava reduzir o tempo de envio de orçamentos, né, de 72 horas para enviar ali em até 4 horas, né, no mesmo dia. Ninguém vai esperar, ninguém vai deixar sua obra na sua casa parada com uma equipe lá, pedreiro, eletricista, 3 dias esperando material, né? Não dá. Não tem como. Né? Ninguém espera isso. Você tem que receber o orçamento no mesmo dia e decidir se compra ou se não compra. Tá? Para amanhã já ter o material e seguir em frente, ou no mesmo dia. Então, isso é inadmissível. Então, essa empresa, ela tinha ali 40%, um preço 40% abaixo da média de mercado, eles são atacadistas, então eles tinham tudo na mão, vantagem competitiva, preço atrativo, tinha tudo, tudo. Mas se não atende o cliente no tempo de entrega, o que adianta? Né? Então a ideia era utilizar a inteligência artificial para fazer essa análise de orçamentos, seja em planilha de Excel, em fotografia, né, manuscrita em papel de pão, seja lá o que for, né? Seja com aqueles termos, né, apelidos que cada área do Brasil ela dá um nome, né, para um produto, né? Nosso povo brasileiro ele é bem rico culturalmente. Cada região você tem um nome. Tem região que você fala pincel, outra região você fala trincha. É a mesma coisa, mas cada região tem um nome. E no e-commerce não tem essas opções de nomes, né? Só tem um tipo. Aí o vendedor que fazia o time de televendas, pegava esses orçamentos, eles tinham dificuldade de entender, cara, o que o cara quer? O que ele quer? Trincha? Eu não sei o que é isso, né? Ou é pincel, não é pincel?
Então, eu ficava naquela dúvida, demorava muito o orçamento, né? Então, a IA, ela consegue entender, né? Ela tem essa capacidade de interpretação e ela já recomendava uma lista de orçamentos. Aí, o que aconteceu? O vendedor ia lá e só olhava a lista, recomendava e via se o produto fazia sentido com o pedido do cliente. Então, assim, em questões de minutos, você conseguia ali validar uma recomendação da IA. A IA processava em 3 segundos um orçamento, que antes demorava aí 72 horas. Só que ele não poderia deixar de forma automática o envio. Lembra do risco, correio e retorno? O risco tecnológico não pode ser maior que o seu retorno. Então, é prudente, apesar de que o time de tecnologia queira muito deixar isso no automático, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Você precisa ter uma curadoria humana para ver o que faz sentido e o que não faz. No começo, a força de vendas ela não queria usar a inteligência artificial. Diz, isso vai substituir nosso trabalho. Depois que eles entenderam que a IA faria eles ganharem mais comissão, mais dinheiro, né? Aí mudou o jogo, mudou a regra, né? Porque eles ganhariam mais comissão e aumentar a produtividade da força de vendas, né? É como se eu tivesse ali, para cada funcionário, como se eu tivesse 50% a mais de capacidade, né, de trabalho. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Quando você vem com esse olhar de gestão 5.0, né? O pessoal de administração gosta desses termos, né? É quando você coloca o colaborador no centro, o humano no centro e a tecnologia como meio, né? Para aumentar, como se fosse um Android, né? Aumentar suas capacidades operacionais, sua capacidade de entrega de resultados, né? Não é para substituir ninguém. É te transformar como se fosse um Android no mundo dos negócios, de ter maior capacidade de entrega de resultados. Tá? E para fechar, já avancei aqui 7 minutos do nosso tempo, eu vou fazer uma provocação aqui bem interessante. Eu não sei se vocês viram, com essa mudança da jornada de trabalho, já tinha, até semana passada, tinha 195 deputados a favor, né, da redução da jornada de 6 por 1, né, de 6 dias trabalhados para 1 dia de descanso, para 5 para 2. O que acontece? A empresa ela vai diminuir a sua capacidade de produção, vai diminuir sua capacidade de venda, vai reduzir receita. O que vocês acham que vai acontecer com os grandes decisores? Eles vão aceitar uma perda de faturamento? Né? Ou eles vão contratar mais pessoas no curto prazo para poder manter essa capacidade e aumentando essa capacidade, aumentando, né, esse número de pessoas, vai aumentar o custo do produto. Alguém vai ter que pagar um custo mais caro daquele produto. A sociedade vai aceitar esse aumento da inflação ou não vai aceitar? Ou essa empresa vai tentar repassar o custo, vai diminuir a intenção de compra do usuário, né? O consumidor vai diminuir o teu consumo, né? Porque não cabe no bolso dele. O que vai acontecer? De alguma forma, eu acho que, bom, eu não quero dar minha opinião, mas de alguma forma parece que o empresário ele vai perder, né? Ou vai perder market share, ou receita bruta, né? Ou vai perder margem de lucro. E o que vocês acham? Vocês acham que o empresário ele vai aceitar isso? Ou ele vai tentar investir cada vez mais em transformação digital, automação, uso de inteligência artificial, para manter o time atual e aumentar a sua capacidade produtiva, entregar mais resultado tendo o mesmo time? Quero fazer essa provocação aí, comentem aí, porque isso é um ponto, tá? Isso a gente chama aí de um... Quando o risco tecnológico ele é menor do que o risco, olha que interessante, o risco corrói o retorno, mas quando o risco tecnológico ele é menor do que o risco político, social ou regulatório, o que for, quando ele é menor, ele começa a fazer sentido. Então, assim, agora dando minha opinião, eu acho que esse indicador de transformação digital, a partir do momento que mudar essa jornada de trabalho, ele vai aumentar drasticamente por força externa, não porque o executivo quer, porque, cara, vai ser na base da marretada, no bom sentido, assim, de investimento em recursos. E quem tem essa capacidade de analisar projetos prioritários, definir quais são os projetos prioritários com maior retorno financeiro,
montar times qualificados para resolver problemas de negócio usando dados e IA, esse tipo de profissional vai se destacar muito no mercado. Né? E empresas que fornecem esse tipo de solução, de tecnologia, também vão ter uma oportunidade de expandir drasticamente, né, seu faturamento, porque vai ter muita demanda, muita demanda, muita demanda. Então, se já é difícil achar profissionais de tecnologia, a tendência é piorar um pouco, né? Essa é uma previsão, assim, minha, assim, que eu faço, baseada aí no que está acontecendo. Mas é uma provocação que eu queria também, se vocês compartilhassem a opinião de vocês. Bom, Érica, eu passo aqui para ti. Olha, eu vou te falar que eu só fui até a metade dos meus slides. A gente vai ter que fazer uma segunda sessão aí, né, Érica? Vocês que têm interesse em continuar, entrar mais tecnicamente na fase 2 aqui do IA Soft Day, comentem aí para a gente marcar uma próxima, uns 40 minutos, né, de bate-papo. É muito conteúdo para uma talk só, né, Fábio? Então, quem gostou, comenta aqui, deixa os comentários que o Fábio vai estar lendo depois, aqui vai estar respondendo todo mundo. Vai dar para assistir a reprise também, e quem gostou e quer mais uma talk, né? Porque tem muito conteúdo ainda que o Fábio acabou deixando para a gente não se estender muito. Mas a gente agradece todo mundo, agradece a presença de todos. Fábio também, muito obrigada. E é isso, pessoal. Muito obrigada a todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço. Deixa eu encerrar.